Olá, estamos começando mais um episódio do podcast O Café Esfriou, aqui diretamente de Vila Real, Portugal, em uma nova temporada, né, Rafa? Com convidados especiais que estão aí já programados para o nosso cronograma. Já começando de forma muito especial o dia de hoje, começando esse novo ciclo, né, do podcast O Café Esfriou. Como a gente gosta, né, Rafa? Trazendo aqui conteúdos de valor, O pessoal já tá vendo transformando. aí, Já tem tá uma vendo nova aqui, roupagem, estamos exatamente. estruturando aqui uma nova pegada, novos convidados com um padrão super elevado, com várias dicas para você sair daqui realmente para executar. Nada de balela, nada de conversa. Exatamente. A gente quer condensar conteúdos para que de fato torne aquilo que a gente transmite, aquilo que a gente traz como possibilidades, né, de sair daqui ou com desejo de empreender, com desejo de se aproximar de Deus, com desejo de também de criar novos projetos, né, Rafa? Uhum. E agradecer também a presença aqui do Erinaldo Leite, ele que cuida de todos os nossos recursos técnicos, de áudio e vídeo. E Rafa, meu irmão, E mais de uma volta, vez, cara, saudade, cara, já estou tava com muito saudade de feliz aqui você, da cara. gente estar nessa nova temporada do podcast O Café Esfriou. Hoje temos um convidado, Rafa, que eu vou até, sabe aquela jogada assim de... Antigamente tinha muita dupla de ataque, né, Rafa? Antigamente Tá. tinha isso, a dupla de ataque. Então, eu vou rolar a bola para o Rafa apresentar Boa. esse nosso convidado, que veio do Porto. Nós estamos aqui em Vila Real. Veio de Fica mais ou longe. menos o quê? Uma hora e pouquinho, Uma né, horinha, do dependendo ali Porto. de onde é que ele mora, 1h20, uma hora e Exatamente. Então o trinta. cara organizou a agenda dele, se programou para estar aqui. Faz tempo que a gente E tá. detalhe, viu? É, Super ocupado, o cara ex- tem uma agenda apertadíssima. Então vale muito a pena você clicar, seguir, curtir, exatamente. comentar. E também seguir ele lá no final, a gente vai deixar o arroba. É isso, Rafa. Então, Já se fica à inscreve vontade. no nosso E já se canal, já inscreve se na gente inscreve aqui também, no vamos Café lá. Esfriou, Dessa compartilha com os moral. amigos, deixa aqui teu comentário. Mas, Rafa, chama esse nosso convidado, vamos começar esse papo aqui. Quem é que tá aqui dentro da gente hoje? Cara, hoje a gente tá chamando um cara aqui, um. A gente tem um relacionamento bacana, embora a gente não se conheça muito, de forma muito próxima ainda, né? Mas aqui no backstage a gente já viu que tem muita coisa é, interligada, vamos dizer assim. Então, um cara que faz muito sentido a gente trazer para vocês, o cara que tem uma roupagem absurda, o cara que tem uma empresa que vale a pena você seguir e também é exemplo para muito empreendedor. Então, ele tem uma comunidade, ele tem de fato ali um nome no mercado que eu tenho certeza que logo logo ele vai ser referência aqui nacional do que já é também. Então, Gui, bem-vindo aí ao Tamo episódio. junto. Que prazer poder estar aqui com vocês. A dupla de Rafa, né? É, mas do Rafa. Só agora você tem que Coisa boa. decidir, é Rafa e Rafael, porque senão a gente É, tem que É, ser, escolhe né? os Tem que dois. ser. Então eu vou falar Rafael e o Rafa. Eu Boa, boa. já Já conheço mais, já definimos tenho mais assim. Já definimos intimidade. assim. Mas, Vamos lá. pessoal, parabéns pelo trabalho, viu? Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, Obrigado pelo eu. convite. E, cara, vamos lá, um livro aberto aqui para poder falar com vocês, sem papo na língua aqui, para nós Boa. poder Show? trocar essa ideia. E parabéns também pelo ambiente, tá? Palpável a presença de Deus aqui. Isso é o Boa. principal. Pô, Obrigado. Parabéns obrigado. mesmo. Vambora. Obrigado. Cara, e falando em coisas, o Gui aqui tem uma lista, cara. Sei lá. Você tem que nortear o que a gente vai falar, porque E assim, né, empreendedorismo, vida espiritual, Exato, exato. lifestyle, cara. Quando você começou a falar, né, sobre o Guilherme, eu já pensei assim, né, esse cara deve ter ali já quase 50 anos, é muita história para tão pouco tempo condensado, A lata tá né, quase fixa. Mas é o Guilherme Araújo, CEO da How Elef. How ela É é. Chique isso. esse nome, Pô, hein? esse viu, nome cara? é muito chique, cara. Então, assim, Guilherme, eu também, agora você já deu abertura para chamar de Gui, eu vou chamar também. Então, pronto. O Gui, eu e o Rafa, a gente tem um costume aqui de saber um pouquinho da história ali, enquanto criança, adolescente, quem era o Guizinho ali, de onde veio, por que que começou aí essa história. Até nos bastidores aqui a gente estava comentando, né, Rafa, que a gente conhece o momento das pessoas, mas pouco a gente conhece sobre a história delas. Então, aquelas pessoas que te acompanham já ali no Instagram, que já estão acostumadas com o teu conteúdo de valor, que já percebem a tua autoridade, talvez não saiba de onde o Gui vem. E a gente queria te ouvir um pouquinho, quando a gente estava falando assim, né? Parece que o cara tem 50 e tantos anos, É mas diferente fala da tua idade do também, vivido. fala um pouquinho da tua história, Rafa. Rafa não, Gui, e para que a gente conheça um pouco melhor, tá Ah, e bem? detalhe, antes do Gui falar aqui, que a gente descobriu aqui que ele foi jogador de futebol, cara. Eu quero Ainda saber dessa tem história aqui isso, Eu primeiro. não sei como é que cabe tanta coisa, Como é não, que mas vai lá. o cara com a idade que tem já viver tudo isso, cara? É Vamos lá. isso. Cara, assim, o Guilherme veio lá de Goiás, Goianinho do Pé Rachado, Aham. comedor de piqui. Tenho 27 anos, faço 28 agora em outubro. E, cara, a trajetória ali, quando criança ainda, né? Meus pais foram muito regrados comigo.
né? Glória a Deus pela vida deles. Até tava fazendo uma viagem esse final de semana eu tava vindo de Lisboa sozinho e vim conversando com os meus pais e a gente falando sobre a criação que eles me deram, a educação. Agradeci demais deles porque muito do meu caráter veio disso, né? E foi moldando. Mas, cara, eu fui alguém que tive muita coisa, nunca passei, não tem aquela história de dificuldade assim e tudo mais. Meus pais eram muito simples, mas eles dedicavam a vida para poder proporcionar uma vida melhor para mim. Eles cresceram ali no quando eles casaram, meu avô construiu um barracão no lote e meus pais moravam ali. Moraram durante 14 anos nesse barracão, né? Era ali, trazendo para os termos de Portugal, era um T0, né? Um T0 onde vivia nós três. E com isso, meu pai trabalhava numa escola de inglês, então tive um acesso para poder fazer o inglês. Fiz 6 anos de inglês ali, mas não sei falar inglês, não me pergunta não, que o que meu negócio era jogar Então futebol. nem fala qual foi a escola também, que a gente já Vai vai... ver, foi a escola que já tá. Né? Expor a escola, né? Mas é porque mas foi de interesse meu mesmo que eu queria jogar bola e era o que eu queria fazer da vida e jogava futebol. Então foi uma infância assim bastante cheia. Então chegava da escola, ia pro inglês, do inglês ia pro futebol. Isso basicamente todos os dias. E com isso eu tinha pouco contato com o pessoal do meu bairro, que era um bairro mais assim, mais carente em si. Então logo eu já comecei a conectar com pessoas que era diferente para mim. Então eu olhava para a condição dos meus pais e via os meus colegas viajando para fora, para outro país. Eu falei, rapaz, eu acho que isso aí não acontece para mim não. Então tem que estudar, tem que fazer as coisas. Mas desse estudar eu nunca gostei. Nunca gostei de estudar Quem de que jeito você nenhum. estudar, cara? Que são nerd mesmo. E, cara, e foi isso, sabe? Aí o futebol moldou, o esporte em si moldou muito o meu caráter. Então eu aprendi a ter disciplina, aprendi a respeitar as pessoas, a conviver em grupo, né? Porque o futebol não é um esporte individual, então eu tinha que respeitar o coletivo, porque se o time perde, eu também perco. Então fui muito disso daí. E com isso, que moldou, o esporte foi moldando meu caráter, eu consegui, né, ter uma visão um pouco diferente, um pouco mais ampla, né? E aonde foi gerando as oportunidades de eu crescer na vida. Então, o Guilherme, ele veio disso daí. Aí o resto é caminhando para vir para Essa história. Portugal e Mas o que tudo foi, mais. Guilherme, assim, dessa virada de chave, sair do Brasil, Portugal e empreender? O que foi pô, de jogador de futebol a empreendedor em Cara, Portugal? doideira, né? Porque assim, a gente vai entrar um pouco mais para falar desse esquema do jogador de futebol em si, né? Como é que foi essa aventura. Mas a saída do Guilherme do Brasil para vir para Portugal em si foi muito do que eu queria viver. Eu nunca fui um cara que, tipo assim, se eu tenho um desejo de alguma coisa, surgiu um desejo no meu coração, eu vou ficar naquele, e se eu tivesse ido? Eu acho que isso mata qualquer um. Então, quando surgiu a oportunidade, eu falei, cara, eu vou, que o máximo que pode acontecer é eu voltar para trás. Então, já começou daí. Eu tinha minha empresa, tinha acabado de casar, né? Eu casei muito cedo, casei com 21 anos, a minha esposa tinha 19. Então a gente casou e o processo que a gente casou também vou explicar um pouco para vocês, que é dentro da videira. O Rafael até conhece um pouco como é que é o sistema ali da corte e tudo mais. Vou explicar mais isso. Mas esse processo da gente vir, o Rafa, foi a questão de eu querer recebi uma oportunidade que veio do futebol. Então eu tava parado há mais ou menos 4 anos já, não tava jogando. E aí surgiu, eu jogava assim, amador, pelada ali e tudo mais. Nunca parei de jogar totalmente. Então eu fui para um personal trainer, treinei com ele e aí veio aquele, não, e se você fosse para Portugal, ainda tem oportunidade lá. Aí eu, mano, pra que você falou Aquela isso? vozinha ali, pronto. Pra que isso, cara? E aí fui e decidi, né? Ressurgiu essa chama no coração. Então, Mas aí você teve uma oferta de fato oficial para jogar em Portugal, você veio tentar a sorte. vim tentar a sorte. Ah, Não ok. tinha, tipo, um time, nem Não tinha nada. nada. Então, vim tentar a sorte. Aí eu falei, cara, eu não vou ficar com esse negócio no coração pra depois eu ficar. E anos depois, imagina, vai fazer 5 anos de Portugal, eu agora lá no Brasil ainda. Cara, e se eu tivesse ido pra Portugal? Eu acho que isso ia me corroer por O dentro. que você ia, né, passar? Então a gente veio pra cá por conta disso. Então deixei a empresa, desfiz a empresa, deixei tudo aquilo que eu tinha no Brasil, vim pra cá e Você tinha empresa de tudo quê no do zero. Brasil? Eu tinha uma empresa de comunicação visual. Então, Comunicação visual. eu fazia social media, mas também, por exemplo, a empresa ela precisava, atendia só empresas mesmo. Então, se ela precisasse cartão de visita, panfleto, fachada, fazia tudo isso. E aí a gente desconectou de todos os clientes quando veio, passei tudo para parceiros lá e vim para cá do zero em Portugal. Cara, o jogador de futebol tem aquela coisa de criar expectativa para o que será no futuro, você bem sucedido, já vai vendo esses caras top aí, Vai pra ganhar cara, 100 mil euros, 200 mil. vou chegar lá e tal,
quebrar um pouco de todas essas expectativas, né, Guilherme? Eu penso que não foi fácil, né? Você é um cara muito novo e aí cria uma expectativa ali de chegar a ser jogador profissional, mas algo acontece nesse intervalo, né, entre o teu sonho e realmente seguir uma nova carreira, seguir uma nova perspectiva de vida, porque eu até ligo isso tudo, né, Rafa? A a expectativa que a gente cria como família também, né? Ele casa muito cedo, aí de repente tem toda aquela coisa, agora eu tenho uma esposa, agora eu tenho que fazer meus planos, de repente futuramente ter meus filhos. Agora vai ser E pai. aí, Você vai. Agora né? vai ser Então, pai. Gui, o que que aconteceu nesse intervalo onde você entendeu que já não fazia mais sentido? Já não fazia mais sentido alimentar mais essas Cara, expectativas essa pelo futebol, não é? pergunta é muito boa porque tem dois momentos. Certo. Dois momentos que eu posso te mostrar isso claramente. Que o primeiro foi quando eu tive o primeiro impacto, né? Porque de fato a gente estava até conversando aqui antes no backstage que foi a questão de Deus realmente me pediu para me parar de jogar futebol. Então eu ouvi isso da parte de Deus, né? E como que você ouve a Deus? No coração. Então eu senti no meu coração, cara, é para parar. Porque a minha ida para a igreja, eu converti com 16 para 17 anos. Quando eu fui para a igreja, minha vida foi muito precoce. Aconteceu rápido, dentro da liderança da igreja e tudo mais. Eu, com 8 meses que eu estava na igreja, eu assumi uma célula. Então, assim, nem sabia o que era Jesus direito e já tava lá. Tava Vamos lá, vamos cuidar desse povo responsabilidade. e tudo. E foi um sinal de. Eu notava um sinal muito grande de liderança na minha vida. Então, foi muito rápido. E depois, com um ano que eu estava na célula, na frente da célula, eu fui para o cargo de discipulador, que é um cargo a menos do que o obreiro, do que o pastor, né? Em si. Então, aconteceu muito rápido. 1 ano e 8 meses depois, eu estava ali com 12 células, cuidando de mais ou menos 70 jovens. E nesse tempo, nesse 1 ano e 8 meses, Deus ele falou comigo nesse processo. E a minha célula, a primeira que eu peguei, ela tinha mais ou menos umas 15 pessoas, que era um outro líder que liderava e tudo mais. Foi até o cara que ganhou a minha vida para Jesus, que é o Vitor Augusto. E dentro disso, quando eu assumi a célula, aí saiu todo mundo. Ficou eu mais 3 pessoas. Caramba. Quando eu assumi a célula lá. Só que eu vi o propósito depois, porque quando Deus me pediu, ele falou: "Olha, eu vou fazer romper a sua vida ministerial. Então não é pra você jogar futebol mais". E aquela luta, né, com a carne ali, gostava demais. Só que eu fui criando desprezo por ir treinar. Treinava em 2 períodos, ia na manhã, à tarde eu já não queria ir, eu nunca tinha sentido essas coisas. Eu desconectei. Então, à medida que eu obedeci, a minha célula cresceu. Eu falei, rapaz, esse negócio é verdade. Então, de 2 pessoas, começou em 7, comecei a ganhar mais vidas e tudo mais. E aí, resumindo, a gente multiplica a nossa célula com 32 pessoas. E o cara, isso daqui é realmente isso que Deus quer. E aí, quando eu multipliquei a célula, aí lançou uma campanha dentro da igreja que eu precisava agora multiplicar a célula de novo, com um mês depois. Eu falei, mano, agora lascou tudo, porque como que eu vou multiplicar de novo essa célula? Tinha acabado de multiplicar, só que Deus foi gracioso e eu multipliquei a célula com 42 pessoas, novamente, em questão de 2 meses, a gente multiplicou, levantei mais 2 líderes, e aí com isso eu já assumi um discipulado, porque minhas células ficaram grandes, e aí veio outras células andar comigo e tudo mais, assumi o discipulado isso com 1 ano. E aí eu vi que foi um rompimento gigante, né, que eu tive no futebol e, cara, crescemos ministerialmente. Então, essa questão, ela foi dolorida pra mim para deixar o futebol, né? Mas eu consegui enxergar que era aquilo ali que Deus tinha pra mim. Pro momento em si era o que Deus tinha pra mim. Então, recebi esse chamado e quis, né, realmente atender a ele. Então, foi a primeira vez que eu tive essa disruptura assim do vamos, cortou o cordão umbilical do futebol, né? Vamos se dizer, que futebol pra mim era tudo. E aí depois tem a segunda parte que eu falei, que é vir para Portugal. Então reacendeu essa chama quando eu vim para Portugal, então deixei todo o ministério lá e tudo mais. Então multipliquei discipulado, deixei com pessoas que eu levantei, que eu ganhei a vida ali e tudo mais. Então vim, quando eu vim para cá, eu vim para jogar futebol. Consegui um time, tô ali e tal, só que as portas foram fechando, porque quando eu chego tinha manifestação de interesse, eu podia jogar com a manifestação de interesse. Só que na semana que eu chego em Portugal não podia mais. E Caramba. aí eu, caraca, mano. Logo na minha vez. Aí eu, pô, bem na minha vez, pô. Aí foi onde foi fechando as portas e eu tinha um contrato profissional, então pra mim jogar aqui eu tinha que pagar, né, ou o clube pagar uma multa pra transferir os meus documentos da CBF pra cá,
porque já tinha NIBID, o nome e tudo mais, e essa multa era de 2.500 euros, se eu não me engano. Era 1.500, 2.500, eu não lembro em certo. Mas nos clubes daqui que eu ficava não tinha condição de pagar, e eu também vim pra cá, não tinha condição nenhuma de pagar. E aí eu tive que mostrar isso pra minha esposa e eu falei, cara, agora vai ser mais dolorido, porque eu quero ir para outro lado aqui agora, eu não vou conseguir mais o futebol, e cara, eu vim pra Portugal pra isso, o que que vai ser de mim? E aí foi a segunda vez que eu saio do futebol em si. Mas aí entrou o empreendedorismo, entrou as oportunidades que a gente foi trazendo, né, do mercado em si, e foi onde que encaixou. Então essas duas vezes foi onde que o coração assim fechou e eu fiquei muito tempo me questionando, né, o porquê de eu ser dessa forma. Mas hoje eu entendo o porquê, né, já abrindo até uma janela, que cara, aqui em Portugal tem muito jovem que vem para poder jogar e eu recebo, pelo menos uma, duas vezes no mês, eu recebo ligação de gente me perguntando, mano, como que foi você parar de jogar futebol aqui em Portugal? Como que foi que aconteceu, sua carreira e tudo mais? E a maioria eu falo, cara, vai empreender que resolve. Vamos empreender. É isso, cara. O que você falou aí, eu acho que. Eu acho não, certeza absoluta que tudo na nossa vida tem um propósito. Imagina, você precisou passar por tudo isso lá no Brasil, ter essa experiência para você chegar aqui e se tornar um exemplo para essa galera aí que está no mercado, às vezes perdido. E de repente é uma nova geração de empreendedores de fato que vão ser mais bem-sucedidos no empreendedorismo do que propriamente dito no futebol. Com certeza. Eu acho que é nessa E linha. tem aquela coisa, né, Rafa? A gente não se dedica e a gente não serve com realmente de coração quando a gente não acredita, quando a gente não vive experiências com Deus. E o que Guilherme está falando é, eu tive uma experiência com Deus que o futebol passou a ser secundário. E isso é uma coisa muito particular, porque talvez muitas das pessoas que estarão nos escutando e nos assistindo, Gui, já tenham vivido essa experiência, mas outras pessoas não. E querem viver essa experiência. Por isso que a tua história, o teu testemunho, as tuas renúncias para fazer aquilo que Deus quer, cara, para mim é o grande diferencial do Guilherme como profissional, sabe, Rafa? E isso não é tão comum. Embora a gente quisesse ver cada vez mais testemunhos sendo revelados, mais pessoas falando sobre Deus. Só que existe uma linha muito tênue entre o ego, a vaidade, o orgulho, das pessoas quererem o status e a honra para elas, principalmente no mercado digital, e esquecer da essência. E o Guilherme vive e convive com pessoas que estão perdendo as suas essências. E aí é quando a gente tenta resgatar a Rafa, é quando a gente cria um projeto como esse do podcast, é quando alguém vai ali, cara, vou buscar um estrategista digital, e quando assiste um vídeo do Guilherme, vê Se que conecta, esse né? estrategista, ele coloca Deus em primeiro lugar. Esse estrategista é diferente de todos aqueles outros que eu acompanho. E aí eu até me adianto, Gui, que é assim, e é uma coisa que eu uso para minha vida também, que se for para perder todos os títulos que eu conquistei, se for para ser perseguido porque eu declaro a minha fé em Cristo, que todos os títulos é, sejam Derrubados, perdidos. derrubados, perdidos, caçados, seja como for, mas eu não posso deixar de revelar o que Cristo fez e faz na minha vida diariamente. Porque é dessa forma que a gente se posiciona. Quando a gente fala sobre posicionamento, o primeiro posicionamento é Cristo. Muito, muito isso. E eu trago isso propositalmente para minha vida. Porque, assim, muitas vezes, até a igreja em si, é uma linha muito fina que eu vou falar aqui agora e espero que o pessoal de casa entenda isso. Porque, cara, a igreja não é você estar em quatro paredes. Não é. A igreja é a gente ter um discipulado e a gente conseguir viver a Cristo e a gente. O próprio nome, né? Cristão, que significa pequenos cristos, a gente ser um representador disso. Então não tem como eu não atrelar tudo que eu faço se não for para Deus. Então eu tô aqui para poder levar a minha essência. Então hoje, para mim poder comunicar, eu preciso embalar uma mensagem. Então a How Eleve ela é uma desculpa para me trazer uma mensagem para as pessoas. Entende? Então, todo mundo que tá ali, cada um, hoje a gente é fascinado, a gente trabalha, quando eu tô falando com o cliente em si, eu falo, cara, eu quero saber da sua história.
Não me interessa as outras coisas, suas habilidades e tudo mais. Porque isso daí, se você tá procurando, você tá crescendo, então suas habilidades são boas. Agora a sua história. Vamos contar ela. Por quê? A maioria das pessoas, elas não vão conectar com você, empreendedor, pelo que você tem só de habilidade. Elas vão te contratar pelo aquilo que você tem de princípio. Entende? Por que que a gente gosta de contar história? Porque, cara, vendas, ela é completamente conexão. Então, eu preciso conectar com as pessoas. Então, quando eu estou trazendo a vertente de contar a sua história, tem um ponto em comum. Então, se eu conto o processo que eu passei com a minha esposa, outra pessoa que está lá do outro lado da tela, ela vai falar, nossa, olha só, eu passo por isso. Inclusive, um dos clientes que eu fechei mês passado foi por conta disso. Ele viu um vídeo meu de eu falando, olha, enquanto eu não assumi o meu papel na igreja, na empresa, eu coloquei a minha esposa para ser basicamente, né, vamos falar rasgado, o macho da relação e sobrecarreguei ela com um monte de tarefa. E quantas outras homens não passam por isso que estão empreendendo? Entende? A gente não assume o nosso papel, porque é muito mais fácil quando a esposa está resolvendo, você deixa ela resolver. É muito mais fácil quando tem outra pessoa fazendo, você terceirizar tudo. Só que a partir do momento que eu consegui olhar para esse tipo de conteúdo e saber que essa divisão de opinião, essa questão de aproximar as pessoas e mostrar as qualidades, os princípios, o conceito de vida que eu tenho, me traz uma vertente muito mais diferente, eu falei, cara, é aqui. Então eu tenho chamado para ser pastor. Cara, eu tô exercendo. Exato. Dentro da minha empresa, com os meus colaboradores, a gente tem princípios ali dentro, através dos conteúdos, e justamente. Então eu entendi que o meu chamado não é para ficar preso em quatro paredes. Eu consegui ecoar a minha voz para chegar em mais pessoas através da história que Deus me deu. Deus, ele trabalhava através de quê? Da história que ele estava construindo, certo? A Bíblia foi construída através disso. A gente vai olhar para o apóstolo Paulo, que escreveu boa parte do Novo Testamento. O que que ele viveu? Foi história. E o que é contado? História. Então, o que muda a nossa vida? História. Então, eu necessito contar histórias. São histórias que vão conectar as pessoas e trazer um resultado diferente. Histórias reais, né? Exatamente. Vivida, história com respaldo. Exatamente isso. Rafa, eu também vejo que o trabalho do Guilherme, que é levado principalmente, né, Guilherme, para o Instagram, pessoas que estão ali nas redes sociais, pessoas que estão conectadas com outras pessoas através do digital. E a gente fala aqui de Portugal, mas a nossa mensagem vai chegar para qualquer lugar do mundo, é só acessar. Com alguns cliques, chegam através do nosso conteúdo. Obviamente que a gente tem um público-alvo, principalmente Portugal e Brasil, mas é isso, tá ali escancarado, aberto para quem quiser acessar e chegar nas nossas informações. Só que, quando o Guilherme tem uma empresa que trabalha com isso, já suponhamos que é uma empresa que também visualiza lucros, crescimento. Você tem ali um mapa de crescimento da tua empresa. E para quem é a How Eleve? Para quem é e por que deveria buscar os teus serviços? Vamos lá, tenho aqui pessoas nutricionistas, a gente tem muitos psicólogos também que acompanham, até pela minha formação também, que acompanham o Rafa, ou seja, tem pessoas aqui profissionais, autônomos, empresários, que estarão assistindo o Guilherme e pensando assim, por que eu vou contratar esse cara? Eu faço aqui minhas coisas sozinho, eu tenho aqui meu Instagram, já tenho meus 10, 15, 20, 50 mil seguidores, e o que o How Eleve pode agregar e o investimento que eu vou fazer na How Eleve vai me trazer o que de resultados? Que você trouxesse esse parâmetro também pra gente. Top. E a nossa metodologia, o nome dela já explica boa parte disso. E a nossa metodologia é o SDI, Sistema de Demanda Infinita. Então a gente foge do que é um conceito de agência, a gente foge no que é o conceito de social media. O que a gente traz? A gente traz conteúdos que fazem com que o empreendedor ele tenha ação comercial. E o nome hoje disso é o Founder-Led Growth. O que significa isso? É um founder, o criador da empresa, ele ser o maior canal de aquisição da empresa dele. Então a gente conseguir pegar a história dele, a gente posicionar essa pessoa, a marca pessoal para qualquer tipo de negócio que ele tenha, ele atrelar essa imagem pessoal e trazer demanda, né? Então quando a gente faz isso, a gente consegue fazer com que seja um investimento e não um gasto. Porque enquanto uma pessoa ela tá fazendo só o social media por like, agora o social media vai tudo me hatear, né? Mas enquanto o social media ele vai fazer conteúdo para like, enquanto ele vai fazer conteúdo para poder ter visualização, a gente está fazendo conteúdo que tenha ação comercial. Que é eu gerar comentário, eu gerar ali identificação, interesse, eu dar levantadas de mão para aquela outra pessoa que está na tela, assistindo, do outro lado da tela assistindo. Então o nosso sistema de demanda infinita é justamente para isso, para a gente gerar demanda.
Então não faço só uma marca pessoal para poder crescer número de seguidores, visualização, curtidas, não. A gente faz para que gere demanda para sua empresa. Então o nosso sistema clopado ali é uma implementação e é onde a gente também trabalha o seu comercial. O que que a gente faz com o seu comercial? Tem um time? A gente treina. Treina ele para poder estar apto para receber essas pessoas que estão chegando através da sua marca. Não tem um time, a gente contrata e treina para você. Então a gente faz toda a parte de atração do funil para trazer essas pessoas e organiza a parte de venda também. Então para você colocar o dinheiro e saber que esse dinheiro ele vai ser multiplicado. Não é um gasto, é um investimento realmente. É interessante, cara, que você trouxe, Gui, uma fala aí sobre isso, né? E você falou que o pessoal, os haters vão chegar aí e não tem problema com isso, a internet tá apta para A e B, que é justamente isso. A produção de conteúdo, eu também trabalho com essa vertente também e assino embaixo todo esse teu posicionamento de que a gente tem que extrair o máximo de que nós somos enquanto profissional para de fato gerar conexão e gerar resultado para quem tá lá. O que você falou também aconteceu comigo hoje, na verdade, com a cliente. A gente falou, no final, ela acabou abrindo as portas do coração. A gente meio que entrou um setor psicológico ali, que é normal nas vendas. E, cara, ela se conectou geral e ali foi um dos motivos da venda. Foi intencional? Óbvio que tem que ser intencional, a venda é intencional. Mas, tipo assim, conectou. Então, assim, o que a gente vê muito no mercado hoje é isso. Às vezes são muitas pessoas que querem vender um card bonito, só querem vender um Instagram sincronizado e às vezes não é isso. E aí entra o que você falou, que foi ele teve que bater na tecla aí com o cliente 50 vezes para poder vender. Sim. Por quê? Porque ele já veio de outras reuniões, de outras assessorias que não entregou o que ele procurava. E aí entrou, achou o Guilherme e de fato promete o que entrega. Mas também eu penso que, às vezes, quando fala do Instagram, as pessoas são muito ligadas a isso. Quanto o número de seguidores, os stories, quantas visualizações está tendo, em nível de engajamento. Mas me corrija se eu estiver errado. Isso também está muito atrelado, Rafa, ao onboard ali, ao nível de consciência que você traz para o cliente. Exatamente. Você tem que chegar para o cara, é o seguinte, você quer crescer? Cara, esquece visualização e esquece isso, esquece isso. Você tem que construir tua reputação. E você vai ver, a maioria dos meus vídeos eu não tenho grandes visualizações. E até foi uma questão, tava rodando uma campanha, e nessa campanha eu falo de um cliente, como que eu fiz ele chegar a 20 mil seguidores. Aí um monte de abençoado lá comentando, nem você tem, como é que você fez seu cliente chegar a 20 mil? Certo. Eu falei, irmão, não é sobre o número de seguidores que ele chegou, é sobre as oportunidades que nós construímos para ele. Certo. Então a questão é, eu não trabalho com métrica de vaidade. Cara, o que adianta? Eu tenho um cara que chegou a mim esses dias, ele tem 1,2 milhões de seguidores, o cara não consegue pagar a conta de energia da casa dele, com o Instagram dele. E aí? Não sabe fazer. Entende? Eu com 6 mil seguidores, hoje eu tenho 6 mil e poucos seguidores, todos os dias eu vendo pelo meu Instagram. Qual que é a diferença do cara que tem 1 milhão e eu que tenho 6 mil? É só a metodologia que a gente utiliza. Então, o conteúdo ele não vai servir de visualização. Por exemplo, se eu postar um conteúdo que é de posicionamento, ele não vai dar tanta visualização, ele não vai dar tanta curtida. Mas quem eu quero que veja, que está na minha base, ele aumenta o nível de consciência de quem eu estou trabalhando. Então, é um funil, né? Desenho famoso que a gente tem lá. São 3 etapas: topo de funil, meio de funil e o fundo de funil. Então é uma engrenagem que está sempre topo de funil, eu vou buscar pessoas novas para cair dentro do meu funil. Meio de funil, se as pessoas que chegou, eu vou conscientizar elas daquilo que eu faço, da minha vida, vou criar conexão. E o fundo de funil eu vou ofertar para elas. Então todos os dias eu estou fazendo isso, entende? Então, se eu for olhar para visualização, posso olhar, posso fazer isso, mas cara, não vai gerar receita. Se eu for olhar para número de like, a mesma coisa, eu não gero receita com isso. O que gera receita? Eu tenho um funil, parte de qualificação e vender para esse lead. Tem aquela questão, quando você fala de curtida também, a questão do hype, né? A galera vai muito nesse negócio de hype. O hype, ele acaba. Ele é hoje, amanhã não é. Demais. E aí a pessoa vai, vou fazer aqui que tá todo mundo fazendo. Tem ali suas 1 milhão de visualizações, 2 milhões, só que não vende, não converte, não tem um processo, não tem um método. E o empreendedor hoje em si, a gente está falando aqui, eu não atendo qualquer pessoa, eu atendo o empreendedor e é justo aquilo que a gente estava conversando antes aqui. Eu não atendo para que qualquer pessoa. Eu escolho quem a gente consegue estar apto para a gente poder atender. Então não adianta eu querer falar que eu vendo para todo mundo. Não consigo fazer isso, porque a pessoa tem que ter uma curva de maturidade já grande para a gente poder criar isso. Porque imagina, se eu for pegar um Instagram, o cara precisa ter um produto para vender. E tem gente que chega para mim que ele não tem um produto, ele quer criar o produto. Aí se ele já tem um nível de consciência mais alto, se ele tem um produto, um serviço que a gente consegue entregar, ok, e aí a gente vai criar a parte educacional,
que é o principal que a gente faz também, que é criando a parte educacional. Então eu preciso escolher o meu cliente para ele poder caminhar junto comigo. Não atendo qualquer um. Porque o empreendedor, ele não tem tempo para poder criar conteúdo. É difícil, a agenda é cheia, não dá. Hoje eu não abro mão de andar com o meu sombra ali. Meu sombra tá do lado toda hora. Por quê? Aí a gente quebra também, mais uma vez, aqui vou arrumar uns haters, mas eu não odeio criação de conteúdo. Não crio conteúdo. Por que que eu não crio? Cara, a criação, ela é maçante. Eu acho que se eu sentar numa cadeira e for criar conteúdo, sai até fumaça da cabeça. Eu não consigo ficar pensando em coisa nova toda hora. Então, o que que a gente faz? Eu documento a jornada. E do empreendedor é muito massa, porque eu documentando a jornada dele, ele não tem necessidade de sentar numa cadeira e ficar falando. É lógico, tem criativos, tem coisas que a gente vai fazer nesse sentido. Mas a maioria dos conteúdos é a gente andando e falando, pegando o repertório da pessoa, porque ela não vai parar a vida dela para criar conteúdo. É uma coisa real, né? Um conteúdo real, não é uma Exato. coisa montada. E é o que conecta hoje, Rafa. Então, o que a gente traz é essa documentação e aí a gente vai utilizar a autenticidade. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que é: o seu maior superpoder é ser você mesmo. Então, essa é a principal vertente que a gente utiliza. Então, quem que é o Rafa? O que que ele defende? Quais são as coisas que ele leva como princípio de vida? Qual que é a base que ele vive hoje? Entende? Então, isso eu vou pegar a sua autenticidade e vou trazer. Então, eu não tô aqui para poder entregar uma receita de bolo para os meus clientes. Eu tô aqui para entregar algo personalizado. Eu preciso personalizar. Entende? E o mercado, ele perdeu muito essa essência, cara. Porque cria ali algo, principalmente na era de IA, você utiliza muito isso, né, Rafa? Na era de IA, a gente cria processo e, cara, todo cliente vai passar por esse processo. E não é assim, a gente sabe que, na verdade, não é. Identidade é uma digital, só cada um tem a sua, né? Exatamente E é uma isso. questão muito psicológica, né? Que tem pessoas que não querem documentar a sua jornada porque não se veem bem na câmera, não sabem comunicar. Engenheiro, Porque outras desse lado questões. já para mim não funciona, aqui para cá não sei o quê, eu preciso estar com o cabelo melhor. Então começa a ter todo um... As barreiras são colocadas na frente para que isso de fato flua de uma forma natural. Porque quando o Guilherme diz assim, eu tenho alguém que fica documentando a minha jornada, significa dizer que tu já se desprendeu disso, cara. Já tá ali a vaidade, é aquela coisa de não vou gravar porque meu cabelo não tá aqui, não sei o quê. Não, já vai documentando, porque é o que naturaliza o processo, né? Para complementar aí, Rafa, tua Claro. fala, que uma pessoa me falou sobre isso, né? Cara, como é que é? Não tenho coragem, eu não gosto de produzir conteúdo. Eu falei, meu amigo, depois que eu comecei a produzir conteúdo e isso virou dinheiro pro meu caixa, eu desprendi de um jeito. Então, assim, tem que ser, cara, você tem que fazer pra acontecer, senão você vai ficar preso ali numa coisa do rato que não vai sair do lugar. Legal, porque, tipo assim, o empreendedor, a maioria que não tá acostumado ainda, porque, cara, vamos falar a verdade. É difícil eu gravar olhando pra uma câmera. É chato, não é legal, é estranho. Mas o empreendedor em si, o que ele precisa entender? Que isso é receita hoje, ele vai deixar dinheiro na mesa se ele não gravar conteúdo. E outra coisa, eu não tô produzindo conteúdo, eu não tô documentando a minha jornada para outras pessoas. Eu tô documentando para mim mesmo. Pra me olhar daqui 1 ano, 2 anos, eu volto no meu Instagram e falo, cara, olha o estágio que eu tava e onde que eu tô hoje. Eu vejo a minha evolução. Então, a minha cabeça hoje eu programei exatamente pra isso. Eu não tô preocupado em documentar pra que o outro veja. Mano, se deu 5, 6, 7 curtidas, pra mim, tanto faz. Você pega o vídeo do Marçal, dos caras aí da vida, fazendo live pra 20 pessoas. Hoje os caras é trilionário, mano. Isso serve o quê? Processo de documentação. A gente tem um processo de drive que a gente faz, aí eu tenho até 2 pastas, pobre e o mais ou menos, que ainda vai chegar no rico. Aí eu deixo lá as 2 divididas. E, cara, esse processo é pra ser documentado, porque o Guilherme que começou a How Eleve há 1 ano e 8 meses atrás não é o mesmo de hoje. Então, esse processo que eu tô documentando mostra essa jornada, que aí é o que eu falei aqui pra vocês, que o processo da gente criar uma base de fãs é a gente mostrar onde a gente quer chegar. E eu sempre falo, onde a gente vai chegar, igual tem 3 meses que a gente tá com o escritório presencial. Eu falei durante uns 7 meses que eu ia pegar esse escritório, e fui documentando, tal, e surgiu a oportunidade, a gente chegou e caiu pra dentro do escritório. O Rafa e Guilherme e todos que nos acompanham. O que é caro, o que é barato é muito subjetivo, concorda, Rafa? É relativo. Então, assim, eu não posso dizer isso é caro, isso é barato, porque vai do parâmetro de cada um. Mas, trazendo esse contexto, tem pessoas que já dizem assim, é muito caro montar um podcast. Relativo, né? Relativo. Depende. E aí, algumas pessoas podem estar vendo o Guilherme falar aqui e falar, meu amigo, para ter acesso a esse cara, a conta bancária tem que estar alta, porque o cara é uma autoridade, o cara já atende, ele escolhe quem vai atender. Então, assim, tem todo
Processo, Um né? processo, lógico, até porque o Guilherme não está aqui por acaso, ele está aqui porque ele conquistou o espaço que ele Claro. tem, a empresa, o crescimento e tudo mais. Mas assim, jogando em linhas claras, é muito caro ter acesso aos serviços do Guilherme para eu que possa usufruir do tanto de entrega que a How Eleve tem para dar. Tem aquele cliente assim, esse aqui é meu público-alvo, Rafa. De fato, quando eu digo assim, eu não posso aceitar todo mundo para ser meu cliente, porque hoje eu preciso fazer um filtro. E esse filtro coloca esse padrão de clientes para que sejam atendidos. Até para as pessoas que estão aqui nos escutando, diga assim, pô, então é para mim, não é para mim. Ainda não, ou ainda não é para mim, né, Guilherme? Tem isso também, né? Ainda, Preparando, né? O conteúdo ele prepara, Esse né? é o momento, esse é o Tá no meio momento. do funil ali. Tá no E meio. aí, Gui, Decidindo. a depender da tua pergunta, eu já tenho uma outra aqui engatilhada, tá, Rafa? Mas vai lá. Olha, eu falo que a How Eleve, ela precisa, realmente a pessoa precisa ter esse contato conosco. Porque é muito superficial eu falar que pra quem é, pra quem não é e tudo, porque a gente tem a personalização. Então, vamos pôr que vocês sejam dois clientes diferentes. Então, ele vai vir até mim, eu tenho um protocolo que eu vou fazer para você e um protocolo para você. Então, é um processo de implementação. Porque às vezes você já vai vir, seu nível de consciência é maior, você já tem um trabalho, um produto estruturado, você já tem comercial, então você vai entrar em uma outra etapa. Agora o Rafa veio, ele não tem produto ainda, ele vai criar ainda todo o processo, aí ele já vai entrar em numa outra etapa. Entende? Então, é um processo que a gente faz realmente. Eu vou te entregar. No nosso processo, na nossa call de venda, eu já falo para você, cara, consigo te atender, não consigo te atender. Então a gente faz porque isso é justo com a pessoa, porque eu não vou ficar embromando e pegando dinheiro de ninguém se eu não vou conseguir resolver o problema. E aí a gente consegue fazer essa personalização que é o nosso diferencial dentro do mercado. Perfeito, cara. Quanto mais profissional você ser e mais transparente é melhor, cara. Exato. Porque eu tiro por mim mesmo, cara. Lá no início, a gente, quando quer vender, né? Que tá começando a empresa, você quer vender, cara. Você quer ter cliente, aquela coisa toda. E aí, cara, você não tem processo. E a primeira coisa que você faz, cara, é patinar no gelo. E eu ficava ali, não te entregava, não tinha processo, o cliente ficava esperando resultado. E, cara, e saía. E era frustração, e o nome da empresa lá pra baixo. Então, cara, eu tô com o Gui. É isso mesmo. Cara, sentou na mesa, pô, o processo é esse. do cliente, Ver o perfil do cliente, qual é a sua expectativa, onde é que você quer chegar, onde é que você tá. Boa, a gente consegue te ajudar. Faz sentido? Faz. Vamos avançar. Exato. Tem que ser, cara. Tem que ser. Porque senão a gente fica manchado dentro do mercado, né? Eu já fui esse logo no início, eu abracei muita coisa. Então a gente fazia, era site, identidade visual, Acho que todo ainda, mundo, né, cara? ainda fazemos isso. Porque, cara, primeira coisa que eu olhei, né, como empresário aqui dentro de Portugal, porque aqui foi uma escola pra mim, né? A gente aprendeu muita coisa nova aqui. Então, quando eu olhei para o empreendimento, eu falei, primeira coisa, eu preciso de receita, preciso de caixa. Ok, como que eu vou criar a caixa? Eu preciso criar oportunidade. Mano, então pra mim, dando esse processo. Bora meter dinheiro pra dentro aqui e gerar resultado pro pessoal. Então foi o que a gente fez. Graças ao bom Deus, segundo mês a gente tinha criado uma cartela de 5 clientes fixos já. Então, perdão. Isso deu uma rentabilidade para nós, desses 5 clientes. E com isso aí eu fui preocupar em criar processos. Porque que eu fiz primeiro? Eu tinha um processo na minha cabeça. Só que eu falei, cara, a minha visão era, eu preciso contratar no meu primeiro mês eu já contratei um design para me sair dessa posição, porque eu fiquei no campo de design mais ou menos uns 8 anos como designer. Então eu contratei um que falei, cara, eu vou entregar estratégia para esse povo. Então eu tinha estratégia toda na minha cabeça, etapas que ia passar e tudo. Aí só depois que eu comecei a criar esses processos para me contratar outras pessoas. Porque a primeira coisa que o empreendedor precisa preocupar é com receita, caixa. Porque sem caixa eu não contrato ninguém, sem caixa a empresa não cresce, eu não crio outros departamentos. É impossível. Rafa, vamos colocar o Gui aqui. Entre as paredes. Eita, vai tomar até um café. Explica pro Rafa aqui nosso quadro. O Gui. Ô, Gui. Rafa. Big você, tanto Rafa tá aí, eu sou Rafa, então a gente já vai aqui. Eu tenho dois na minha equipe, Pronto. também na minha equipe que é Rafa. Vai lembrar agora da gente lá. É Pô, isso aí. cara. Gui, mas, cara, é um papo sensacional, cara, de verdade. Eu sei que você tem muito sumo ainda para ser extraído aí. Infelizmente, nosso tempo é curto, né? Nós temos aqui outros compromissos também. E o pessoal de casa também não quer ficar vendo muito você, né? Embora seja bonito assim, mas tudo bem. Mas, cara, a gente tem um quadro aqui que chama Café Quente ou Café Frio. O que é isso na prática, Gui? Nós aqui, esses 3 rapazes aqui, vão trazer 3 afirmações, cada um a sua. E aí você confirma com café quente ou discorda com café frio.
tá? E aí você justifica o porquê para o pessoal de casa entender sobre isso. Excelente. Rafa, Já começa dá as aqui. honras. Muito bem. Gui, para crescer no Instagram, e quando eu falo crescimento, a gente já aprendeu aqui que não é sobre só números, visualizações e tudo mais, mas é de fato para ter resultados, melhor dizendo. O profissional precisa ter recursos técnicos suficientes para conseguir esses resultados. Ou seja, se ele não tiver um bom microfone, se ele não tiver uma boa câmera, uma boa iluminação, ele não vai derrapar e vai fazer muito esforço, mas não vai conseguir chegar lá. Café frio, né? Café frio, Demais da conta. né? Nosso processo hoje eu não uso nada dessas paradas. É. Não uso iluminação, não uso edições mirabolantes e tudo. O processo é aqui. Isso aqui é a máquina de fazer dinheiro, é andar desse jeito. Então, tanto é que, cara, eu nem tenho processo, não tem câmera andando comigo, nunca tive, só mesmo o telemóvel em si. Por quê? É uma sofisticação que o mercado criou, né? Que tem que ter um editor bacana, tem que ter uma boa iluminação, que é isso que diferencia no mercado. Mas na verdade está distanciando as pessoas. Porque o guru digital, né? O guru digital, ele é aquele cara que é perfeitinho, engomadinho, aparece terno, fala bem, tem uma boa oratória, não sei o quê. Mas a realidade que é o que eu falei pra vocês. Seu maior superpoder é ser você. Então, na naturalidade é o que conecta com as pessoas. Então, eu acredito que 100% hoje, qualquer pessoa que pegar o celular dela, ela começar a gravar, ela vai viralizar, ela vai construir uma marca que é realmente engajada dentro da internet, ela consegue criar uma audiência. Cara, você pega um Whindersson Nunes da vida, você pega uns caras desses Rapaz. que não cresceu com terno, não. Cresceu sendo ele. Você viu o Whindersson, ele deu uma entrevista esses dias atrás, a mesma GoPro que ele utilizava anos atrás, até hoje é o que ele utiliza. É o material do cara. Então, já desmistifica aí o negócio. Café frio, né? Café frio. Erinaldo vai O participar. Eri passou aqui para mim a frase dele, porque hoje ele não Então vai você participar. vai. Então eu vou Mas, fazer vai a minha, depois volta vou para fazer mim. a minha, Depois volta volta pra para você mim. também, bate bola aí. Tá, Gui, a minha afirmação ou a minha dúvida, a minha questão é o seguinte: o trabalhador ou o empresário, o dono do negócio, ele é o maior ativo. Verdade, verdade é consequência. Café quente ou café frio? Café quente, café quente. Por quê? Porque hoje eu acredito na teoria que foi criada dentro do mercado, né, do Founder-led Growth. Então, hoje o founder, que ele é um canal de aquisição para dentro da empresa dele, ele acelera. E aí a gente tem exemplos, vamos pegar, são vários dentro do mercado. Vamos pegar do mercado brasileiro, que hoje é mais latente lá isso, né? Pablo Marçal, Alfredo, Thales Gomes, Joel J, Caio Carneiro, Flávio Augusto, enfim, e uma chorrada de outras pessoas. O que eles fazem? Crescer uma marca pessoal para atrelar qualquer outro negócio a eles. Então, o que vende? A marca deles, não é o negócio por si. Porque se a gente for falar quais são os negócios do Pablo Marçal, são poucos negócios que a gente conhece. Quais são os negócios do Flávio? São poucos negócios que a gente conhece, entende? Mas quem é o Flávio? Quem é o Pablo? A gente já sabe quem que é. Então, se a gente associa isso, é um poder de autoridade que os caras colocam dentro do mercado. Então, a gente já associa que os produtos deles são bons, pela autoridade que foram criadas. Então, eu acredito fielmente que isso daí é café quente. E para finalizar o nosso quadro, a afirmação é a seguinte: sem tráfego pago é impossível ter resultado no Instagram. Rapaz, café frio. Café frio? Demais. Hoje, a maioria dos nossos clientes, hoje a gente não faz tráfego, tudo, a demanda criada é através do orgânico, através de conteúdos. Porque o que a gente enxergou uma lacuna dentro do mercado? Conteúdo, por si só, de viralização, ele não vai te trazer demanda. Mas quando a gente aplica intencionalidade nisso, que é o famoso, vamos pôr, como que eu aplico, Guilherme? A intencionalidade dentro de um carrossel. É você ter um storytelling, você vai encaixar uma cena de emocional, você vai encaixar uma jornada de herói, enfim, as técnicas que a gente utiliza. No final, eu preciso ter um CTA, que é a intencionalidade que a gente utiliza, que é o call to action. Então, para onde que aquela pessoa vai? Então, a maioria das vezes, a gente coloca uma palavra-chave que ela vai comentar e isso dá uma levantada de mão para a gente saber que aquela pessoa ela leu até o final e ela é consciente daquilo que eu estou oferecendo para ela. Então, com isso, eu consigo gerar ações. Então, a gente trabalha também com SDR. Aí, até mesmo a gente falou aqui, né? Vai ficar meio contraditório, mas vocês vão entender. Que a gente olha até para as curtidas que a gente tem. Por quê? As curtidas é um sinal também que a pessoa deu. Opa, gostei disso. Então, quando a gente não tem uma base gerada no inbound, que é aquele que o próprio cliente entrou em contato, a gente vai para o outbound. Que o outbound, ele fala da curtida. Então, eu vou lá na curtida desse cara e falo, ô Rafa, você curtiu aqui esse conteúdo. Você tem interesse? O que eu posso te ajudar hoje? Então eu começo a falar e gerar ação comercial através dos posts que eu faço.
Então, eu acredito que o orgânico dá para extrair demais. O tráfego pago, ele é muito bom, mas ele não é um milagre. Ele não vai resolver produto ruim, conteúdo ruim. Então, eu preciso criar uma boa base do orgânico. Tem até a teoria que é muito boa, que é a teoria da borboleta. Que toda borboleta, ela vai ser atraída para o jardim que você cuida. Então, quando você cuida daquele jardim, você nutre ele, você aduba, você rega, as borboletas vão vir até você. Então, é justamente esse ponto, que a gente precisa criar um jardim que as borboletas venham até nós. E aí a gente extrai o sumo daquilo dali. Então, o tráfego pago ele vai potencializar, porque eu consigo já ali a dedo escolher onde que eu vou, qual que é a comunicação que eu quero, quem que eu quero. Mas eu acredito que isso em algumas operações nossas tem até virou um gargalo para nós, que eu não consigo hoje em operações rodar o tráfego pago pelo tanto de demanda orgânica que a gente está criando, porque senão eu vou bagunçar. Mas é café, café frio, É. café frio. Rafa, Cara, considerações finais aí pro nosso manja do negócio, né? Guilherme. O cara manja do assunto. É. Tiquinho. Mas é isso, Gui. Obrigado demais, cara, pela participação, pelo convite aceito também. Pra gente é uma honra ter pessoas assim. E a nossa ideia aqui, nessa nova roupagem do Café Esfriou, para esse segundo semestre, é trazer pessoas com caráter, com a dedicação, com as coisas que você faz que você realmente ama, né? Que você posta ali, que você documenta. E a gente vai aprendendo junto, né, cara? Todo dia a gente vai vendo ali, vai tirando insights. E eu sou um dos seus seguidores, não haters, mas eu aprendo muito, eu vejo muito contigo a questão da documentação do dia a dia. Eu falei, cara, eu preciso fazer isso. Então, isso que é legal, cara. Você abrir o Instagram, ver pessoas que é real, que é de carne e osso, que nem você, e faz acontecer, tem resultado de forma honesta, e isso que é o diferencial. Então, faz muito sentido ter essa galera perto da gente. Então, obrigado demais e a gente vai se ver muito aí. E que, Pelo fala aí um pouco da tua equipe, quem são as pessoas que estão aí. Você falou assim, eu tenho sempre alguém que tá ali me acompanhando Fala também. pra galera e É também já isso, é deixa, isso. deixa as redes sociais, o arroba do Instagram. Perfeito. Vambora, ó, hoje a gente tem uma equipe de colaboradores aí que, cara, não funciona, a Royal Leve não funcionaria na proporção que ela tá criando aí sem essas pessoas, né? Agradecer até mandar um salve aí, que eles assistem tudo que a gente faz, eles assistem, tá ali juntos. Temos ali o meu sombra, né, que é o Júnior. O Júnior cuida de toda a nossa parte ali de edição e captação. Tem o Vinícius também, que tá junto ali com o Júnior. Temos o Rafa, o engraçado, um dos Rafas lá, né? Que o engraçado é que ele acreditou na ideia da How Eleve, sem eu pagar, sem nada. Ele falou, mano, acredito nisso daí. Nem conhecia ele, conheci pelo Instagram, ele viu meus conteúdos e tudo mais. E tá aí há 2 anos comigo, na verdade, foi antes da How ser criada. E um abraço gigante aí, Rafael Oliveira. Temos a Paola Toledo, que é a nossa parte de conteúdos em si, né? Essa é a nossa estrategista de conteúdos. Tem a minha esposa linda, maravilhosa, Kelly Araújo, que é a nossa parte de hoje de gestão estratégica por completo. E esse é o time que forma, né? E tem o lado comercial, que hoje a gente tem o Gabriel, temos o Bruno, o outro o Rafa, esse é com PH. É o meu, Aí temos o Rafa lá também. E temos em projetos específicos, temos ali a Eridiane, que cuida da parte ali de redações e tudo mais. Então, essa equipe aí da How Eleve é uma galera bacana. Todo mundo cristão, todo Que mundo massa, cara, cristão que bom, ali. A gente tá sempre, toda segunda-feira. Hoje, porque a gente teve a mudança por causa do podcast, mas nossa reunião vai acontecer amanhã. Mas toda segunda-feira é lei, a gente abre a semana ali orando, falando o que vai acontecer. Então, uma galera bacana pra fazer a gente crescer aí. E a empresa está crescendo, cara, porque você criou essa cultura de empresa, né? Exato. Primeiro, colocar Cristo acima de tudo e documentar isso e fazer com que a galera realmente vista a camisa. Isso é Com fundamental. certeza, com certeza. Isso mostra também um diferencial do Guilherme, né? Claro. Que é lembrar das pessoas que estão ali com ele, essa história, ou ele sendo representado aqui por muitas pessoas que fazem a How Eleve dar certo, fazem a How Eleve crescer, fazem tudo isso valer a pena, né, Guilherme? E da parte aqui de toda a equipe também, do Café Esfriou, dos nossos seguidores, as pessoas que nos acompanham e também valorizam o nosso trabalho, tenho certeza que foi transformado também com a tua história e que vão se sentir inspirados. E é isso que a gente quer. É por isso que a gente está aqui, né, Rafa? A gente ajuda também nossas agendas para continuar esse projeto, porque a gente sabe que aqui a gente tem um plano. Então, espero que você tenha gostado, Gui. Demais. Volta para casa, em paz, que Deus te abençoe, continue abençoando a tua empresa, a tua família. O Rafa até trouxe um spoiler aqui que eu nem sabia, a esposa tá grávida, né? Já vai ser Então, papai.
Que Deus abençoe aí a gestação também, a família que vai crescendo. E, cara, vamos até breve, né, velho? Não tem como dizer assim que o Guilherme. A gente só teve aqui, eu acho que é parte 1. A parte 1 tem que ter parte parte 1 aqui 2 do aí. Guilherme. Tem muita coisa pra extrair E ainda. também quando a gente for ali pro Porto, marcamos de tomar um café, né, Gui? Vambora, Tá bom? vambora. Queremos conhecer um pouco mais aí da tua equipe também. Agradecer ao Júnior, que veio aqui. Eu já tava sondando ele aqui, viu? Daqui a pouco a É gente... esse mesmo. Daqui a pouco a Tá, gente velho. passa perto dele. E o diferencial nosso é esse, que, cara, pra mim não é colaborador, não. Tem que ser um intraempreendedor. Lá a gente tá Isso. formando, vai criar as asas deles e alçar voo também. Agradecer aí ao Júnior, ao Erinaldo, que Tá sempre tá apoiando aqui aí. na nossa equipe Braço direito técnica. aí, cara Tá bem? forte. E para você que nos acompanha, continue valorizando aqui o Café Esfriou. Compartilha, deixa teu comentário. Deixa o like. E esse semestre, Rafa, o Café Esfriou vem com tudo. A gente tem muitos projetos, muitos planos. A gente vai... Posso dar spoiler, Rafa? Que a gente vai... Um pouquinho, só É, um pouquinho. a gente vai sair do casulo daqui a pouco. Vamos ter experiências aí externas e tenho certeza que vai ser também pra gente um Muito grande desafio, mas crescimento, também desafio, crescimento. Não é? E, cara, onde tem desafio, eu tô dentro, cara. É isso. Eu sou esse cara. Tamo junto, tamo Gui, junto. pra gente encerrar, cara, fala aqui pro pessoal de casa, como é que a gente te encontra, onde é que a gente te acha, onde é que acha o Gui, onde é que contrata o serviço do Gui. E também um recado para quem tá empreendendo, o pessoal que tá seguindo a gente aqui, que é, como o Rafa falou, é psicólogo, advogado, muita gente que são empreendedores autônomos, que precisa muito do teu serviço também. Vambora. Turma, ó, pra vocês me encontrar é simples. Você vai lá no Instagram, põe lá Gui Araújo I. O I no final é só porque não tinha outra hipótese, tinha que colocar o I. Aí minha esposa tinha, eu fui lá e copiei ela. Então, Gui Araújo I, você me encontra em todas as redes, mas eu sou ativo mesmo dentro do Instagram, compartilho toda a minha jornada ali. E pronto, pra você, hoje uma mensagem que eu posso trazer, pessoal, é que, cara, é muito... O empreendedorismo, ele é, às vezes na nossa cabeça ele é muito complexo. Mas algo que eu carrego e eu creio muito nisso, que tudo é possível ao que crê. Então aquilo que você imaginar, aquilo que é o desejo do seu coração, aquilo que queima no seu coração, acredita, porque tudo é possível ao que crê. O empreendedorismo, ele não é essa montanha russa. As pessoas pregam, né, que é essa montanha russa. O que você precisa? Estar com as pessoas certas, conectar e estar em um ambiente certo também. Porque esse ambiente certo e as pessoas certas, ela acelera o seu resultado. Você não vai cortar caminho, mas você vai acelerar dentro do processo que você precisa passar. Então guarda essa mensagem no seu coração, tudo é possível ao que crê. E vamos embora pra cima que vamos ter muita coisa pra acontecer ainda. Comunicador nato, nem gagueja, meu irmão, é tata. Tem que aprender muito ainda, né, cara? Tem que estar com vocês demais. Tudo bem, Gui. Obrigado, beleza? Pessoal, eu agradeço demais vocês, tá? Parabéns mais uma vez pelo projeto. Que Deus ele abençoe onde vocês colocarem as mãos de vocês e alçar voos grandes aí. Esfriou, né, Gui? Até esfriou. Já tava nascendo aqui. Muito obrigado a você que nos acompanha também. Segue, compartilha e deixa teu comentário. Isso vai ser muito importante aqui para o nosso projeto, nosso podcast, o Café Esfriou. E até o próximo episódio. Forte abraço. Valeu. Eu.